Os irmãos vêm de canoa, não vêm a remo. É na beira do rio a congregação. Eles vêm de barco. Aí eu, Senhor. Chegamos. O templo estava lotado, havia muita gente. Tinha muitos barcos assim na frente do templo. E eu entrei, ministrei a palavra do Senhor. E amados, eu havia me esquecido naquela noite de uma promessa que se encontra na palavra do meu Cristo, do meu Rei. O Senhor diz assim, que Ele usa o pequeno para confundir o grande, usa aquele que não é para confundir o que é. Ele faz, amadas, as situações mais inesperadas, Ele faz com que essas situações tragam para nós riquezas tão profundas, bênçãos tão grandes, vitórias tão tremendas, que nós ficamos boquiabertos diante do nosso Senhor. Eu jamais imaginei que naquela congregação de madeira, na beira do rio, eu fosse receber duas das maiores bênçãos que já recebi em toda a minha vida. Os irmãos irão já entender. Quando eu estava terminando a ministração, os irmãos estavam orando, quando eu olhei para a minha esquerda e vi um homem sentado lá. Ele estava com as duas mãos em cima do coração, estava extremamente pálido, ele estava muito suado, a camisa estava grudada no corpo. Eu vi que os lábios estavam roxeados e que ele estava respirando com muita dificuldade. Como eu fiz enfermagem, a julgar pelos sintomas que eu estava vendo, eu imaginei que de repente ele estaria infartando. Então eu olhei bem para ele, os irmãos estavam orando. Eu desci do púlpito, fui aonde ele estava, toquei nele. Ele estava muito gelado, um suor frio e pegajoso. E eu tinha razão, ele não estava conseguindo respirar, estava tendo muita dificuldade para falar. E o coração batia descontroladamente. E eu falei com ele, me perguntei, meu irmão, o que está acontecendo? O que o senhor está sentindo? E ele dizia, ai, meu coração! Meu irmão, por favor, fique calmo e me diga exatamente o que o senhor está sentindo. Meu coração! Irmão, por favor, o que está acontecendo? E ele, coração, o coração, o que tem o seu coração? O coração, o meu não. O coração de Jesus, o Senhor me mandou te dar. O coração de Jesus é teu, recebe agora. Eu não sei para que você quer, mas o Senhor me diz que tu precisas dele. O coração de Jesus é teu. Eu não estava entendendo nada. Irmão, dor é essa? O que é o coração de Jesus? Eu não compreendo. E ele me disse, ainda respirando com dificuldade, o coração de Jesus, missionária, é um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com parabólica, com fogão, com som. É um barco completo, com camarote, com sala de máquinas, com direção hidráulica, com cozinha, com capacidade para 30 toneladas, 38 passageiros, avaliado em 100 mil reais. E o Senhor me mandou te dar. O coração de Jesus é teu. Como foi isso, irmão? Eu estava aqui ouvindo você ministrar, quando de repente o Senhor falou comigo, diretamente comigo, e me disse, Dulcival, dá o barco para ela. E ele me disse, eu comecei a tremer, minha pressão baixou, meu coração acelerou. Eu falei, não, Senhor, é tudo que eu tenho. Eu moro nele, trabalho nele, vivo nele. É meu único bem. Ele disse que então sentiu aquela dor profunda no peito. E o Senhor disse, dá o barco para ela. O barco não é teu, o barco é meu, diz o Senhor. Assim como tu também és meu. E tu não conheces o teu futuro, Dulcival. Tu não podes ver o dia de amanhã, mas eu, o Senhor, conheço o passado, conheço o presente, conheço o futuro. Tudo é para mim a mesma coisa. Eu te ordeno, dá o barco para ela e não te preocupas, porque quem cuida de ti, Dulcival, sou eu. E não desamparo os que confiam em mim. Ele me deu o barco, amados, e ficou com uma bolsa na beira do rio.
O Senhor disse a ele que tirasse apenas suas roupas de dentro, seus objetos pessoais. Nem o aparelho de som, nem a televisão, nem a parabólica, nem o fogão, nem o móvel que tinha no barco, absolutamente nada. Ele tirou apenas as suas roupas, seus objetos de uso pessoal. Ele ficou sem ter aonde morar. Ele ficou sem ter com o que se manter. Eu não fiquei sabendo disso porque eu fui embora. Fiquei sabendo disso muito tempo depois. Ele foi morar na estrada e passou aquele verão comendo manga, porque ele não tinha mais com o que se manter. As pessoas diziam para ele: como tu pudeste fazer isso? Dar um patrimônio para alguém que tu nunca vistes na vida, para agora estar passando necessidades. E ele dizia: o Senhor me mandou dar, e eu fui obediente à voz do meu Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que alguma coisa o Senhor fará. Bem, vamos deixar ele bem aqui encostadinho, depois voltamos a falar dele. Eu cheguei no Peru, amados, encontrei os índios Caxinauás e os índios Culinas, índios pobres, doentes, comedores de carne humana. Uma vez 3 estavam descendo até a vila, um morreu, eles encostaram numa praia, desossaram, salgaram, secaram, comeram a metade e levaram o resto para vender na cidade, como se fosse carne de caça. Índios que tinham um relacionamento muito estreito com as trevas. Um deles tinha uma pedra na direção da terceira costela. Quando você olhava para ele assim de perfil, você via como se fosse um pequeno tumor. Quando ele queria matar alguém, ele vomitava essa pedra na mão, era uma pedra preta. Ele ordenava a morte, que matasse a pessoa que ele queria ver morta. E a pessoa morria em menos de 24 horas. E depois ele engolia a pedra de novo e ela voltava para o mesmo lugar. Encontrei índios ali completamente envolvidos com o satanismo. Eles arrodeavam a casa. Eu não tive permissão de entrar na aldeia.